E o Corinthians tem interesse na contratação de Júnior Santos, artilheiro da Libertadores de 2024. Vídeo de hoje do canal da Nicola traz todos os detalhes sobre essa história e fala também qual o tamanho da redução da folha salarial do Corinthians depois de saídas e chegadas. Vídeo de hoje do canal do Nicola te esclarece sobre o tema e conta também, te atualizo ainda sobre Cuiabano, que passou a ser alvo também do Corinthians. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O Internacional teve a estreia de Félix Torres com gol. O zagueiro equatoriano, que ainda pertence ao Corinthians, balançou as redes de cabeça na vitória colorada pelo Campeonato Gaúcho. Quanto o Corinthians já reduziu em sua folha salarial depois de 7 saídas e 5 reforços? Já te adianto que esse número está bem distante daqueles 5 milhões de reais por mês planejados para o orçamento de 2026. Bora para a realidade. Timão deixou de contar com Maicon, economia de R$1 milhão por mês, Romero 900 mil mensais, Fagner 600 mil, Thales Magno 500 mil, Angeleri mais 500 mil, Félix Torres 350 mil, o Rian foi emprestado, mas o Corinthians segue bancando os vencimentos do volante. Dessa maneira, a economia total com saídas foi de R$3.850 mil mensais. Chegaram Gabriel Paulista, que vai ter um custo de 900 mil mensais, Caio César 800 mil, Pedro Milans 300 mil, João Ricardo mais 300 mil, Matheus Pereira 250 mil reais por mês. Esse acréscimo na folha salarial com os jogadores contratados é de 2.550 mil. Ou seja, o resumo, entre saídas e chegadas, o Timão diminuiu sua folha em R$1.300.000 por mês. Porém, Alisson e Júnior Santos estão em negociação com o Corinthians. E dá para cravar que a aquisição do volante do São Paulo e do atacante do Atlético Mineiro faria com que o Corinthians ficasse no 0 a 0. Uma das esperanças do Corinthians para reduzir drasticamente sua folha é a saída do Memphis Depay na metade do ano. Você sabe, o Memphis custa 6 milhões de reais por mês. Ele ficando fora do segundo semestre garantiria uma economia mensal ao longo do ano de 3 milhões de reais. Mas ainda haveria necessidade de mais saídas. Corinthians promete seguir à risca seu planejamento orçamentário. Gostaria que você opinasse sobre os números que eu citei. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero falar agora sobre a possibilidade de Cuiabano, lateral esquerdo, que já foi do Botafogo, virar reforço do Corinthians. Cheguei a contar para vocês nessa terça-feira que o Timão tem a intenção de fechar com o lateral direito brasileiro que atua no exterior. Esse cara chegaria para disputar a posição com o Matheus Bidu. Fonte do Corinthians que me passou esses detalhes da negociação com um atleta brasileiro no exterior não quis citar nomes. E o Samir Carvalho afirma que o Cuiabano, lateral esquerdo de 22 anos de idade, é um dos alvos. Tratativas com o Forest já foram iniciadas. O Vasco e o Botafogo também têm a intenção de contratá-lo. Vale a lembrança de que o Cuiabano acaba de deixar o Botafogo para jogar no Forest. Ele ainda não estreou pela equipe principal nessa segunda-feira, atuou no time sub-21. Importante registrar, porém, que a chance de o Corinthians avançar nessa negociação com o Cuiabano é tratada como bem pequena. É que a ideia do Forest é negociar o Cuiabano apenas em definitivo, jogador comprado por 6 milhões de euros. Para completar, registrar que o Corinthians emprestou Diego Palacios à Universidade Católica do Equador. O jogador estava no Karpat da Ucrânia, por lá só fez um único jogo, agora negociado com a equipe equatoriana e o Timão economizando 2.600.000 reais em salários até dezembro. E o Corinthians está tentando atravessar o São Paulo para ficar com um dos destaques da Copa São Paulo de juniores. Eu me refiro a Luiz Fernando, lateral e ponta de 19 anos de idade, que tem feito grande participação com a camisa do Ibrachina na Copinha. Ele tem 7 partidas, 2 gols e 2 assistências, as 2 assistências que garantiram a classificação do Ibrachina contra o Palmeiras por 2 a 1 na última segunda-feira. Foi também o Luiz Fernando que marcou o gol da classificação contra o Internacional em outro mata-mata. Antes de gravar esse vídeo, consultei Ibrachina e São Paulo para entender como é que estava essa negociação. Antes da Copinha, São Paulo e Ibrachina fecharam um contrato de empréstimo com opção de compra. Esse contrato está assinado, mas não foi confirmado pelo BID, Boletim Informativo Diário. No momento do acordo e da assinatura, vale a lembrança, a janela de transferência estava fechada. Importante registrar que
com a grande participação do Luiz Fernando no torneio, surgiram vários interessados com propostas oficiais. Hoje, um deles é o Corinthians, que tenta atravessar o São Paulo aplicando um chapéu no tricolor. Qual a chance de o São Paulo perder esse negócio? Vale a lembrança de que houve um impeachment no tricolor, Júlio Casares está afastado, enquanto esse processo de impeachment não é confirmado pelos sócios. Harry Macis é quem responde pelo tricolor. E se o São Paulo não levar adiante a história, é possível que o atleta acabe se tornando reforço do Corinthians. Se o São Paulo confirmar o interesse, o que pode acontecer é o Ibrachina tentar mudar as condições desse empréstimo, exigindo que o São Paulo faça a compra do atleta, que vive ótima fase e se mostrou bem interessante. Só para completar, registrar também que antes da Copinha o São Paulo já havia fechado a compra de 20% de um atacante chamado Antony, 17 anos de idade. Ele arrebentou no Campeonato Paulista Sub-17, mas esse menino, até por ser mais novo, não foi utilizado na Copinha. Informação exclusiva no Corinthians: Júnior Santos interessa e pode ser contratado sem custos. Vale a lembrança de que o Júnior Santos pertence ao Galo e foi artilheiro da Libertadores da América de 2024, na oportunidade com 10 gols na competição mais importante do continente. Naquele ano ele ainda foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores e terminou a temporada com 50 jogos, 20 gols e 4 assistências. A proposta feita pelo Corinthians ao Atlético e aceita pelo Galo é de empréstimo gratuito até o fim da temporada, com o Galo inclusive arcando com uma pequena parte dos vencimentos do jogador. O negócio só não foi concretizado ainda porque depende do aval final de Dorival Júnior. Se o Dorival concordar com o negócio, Júnior Santos será contratado e vai se juntar a Caio César, Gabriel Paulista, a João Ricardo, a Pedro Milans e também Matheus Pereira. Importante registrar que Júnior Santos havia sido contratado pelo Atlético junto ao Botafogo na temporada passada por 8 milhões de euros e o Corinthians não precisaria desembolsar nem sequer um centavo nessa negociação. Só para completar, contar também que o Júnior Santos foi o último a entrar em férias do elenco do Galo na temporada passada porque queria estar completamente em forma. Ele já voltou aos treinos 100% recuperado e em ótima condição física, louco para jogar no Corinthians. Ele já havia sido alvo de uma oferta do Timão antes de se mudar para o Galo. Na oportunidade o negócio não aconteceu por causa do Mano Menezes. A saideira sobre o Timão: José Martínez tem até sexta-feira para se reapresentar ao Corinthians. Você vai lembrar que o volante venezuelano foi passar férias e não se reapresentou mesmo depois de 2 semanas e meia. A justificativa é de que ele teve um problema com o passaporte. A paciência do Corinthians já acabou e, além de multá-lo, há esse ultimato: se até sexta-feira o Martínez não estiver em São Paulo, é possível que o Corinthians trabalhe para rescindir seu contrato de forma definitiva. Curtiu as notícias? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala, minha rapaziada boa, beleza? Mais um giro de notícias importantes do maior clube do Brasil, né? A gente tá falando realmente dele, a gente fala do Coringão. Então espero que você tenha gostado do vídeo, peço humildemente para deixar o like nesse canal e se inscreva no nosso conteúdo para você não perder nenhum vídeo quando a gente postar com notícia por aqui, combinado? A gente encerra a nossa edição por aqui. Um grande abraço, até o próximo conteúdo, te vejo até lá, até o próximo dia. Fui!